Bom dia, bem-vindos a todos. Meu nome é Jordan Bros e eu sou uma consultora técnica para a iniciativa do presidente da malária, que promove esforços mundiais de controle. Estamos presentes em 24 países na África subsaariana e na parte subregional no programa da Great Mekong Ásia. Teremos oferecido aí como inseticidas, mosquiteiros, medicamentos, diagnósticos, além dessa assistência técnica e operacional para empoderar os nossos parceiros para terminar com a malária. O sucesso depende muito dessas parcerias que nós fazemos. Então, como resultado, a nossa equipe também está focada em desenvolver e aprender novas maneiras de apoiar com organizações comunitárias e religiosas nessa luta contra a malária. Nesse webinar, nós vamos falar novos recursos que foram recentemente lançados, que é ferramentas, o kit de ferramentas para a mudança social comportamental contra a malária. Isso é para empoderar líderes religiosos e de organizações comunitárias para usarem as suas próprias conexões comunitárias e recursos para educar as comunidades locais na prevenção da malária e que possam tratar no caso de febre. Esse toolkit foi lançado há 2 semanas atrás e algo muito interessante que surgiu dessa apresentação foi o seguinte: primeiramente, o fato que de engajamento com a comunidade e organizações religiosas é crítico para a luta para acabar com a malária, principalmente nas comunidades de difícil acesso. Essas organizações e líderes são confiados e bem posicionados para promover essa mudança comportamental. E, finalmente, apesar dos vários desafios que as comunidades enfrentam, há tantas histórias e exemplos de sucesso que demonstram que pode ser obtido quando valores comuns estão alinhados. E todos temos uma oportunidade de trabalharmos juntos, criando novas parcerias. Esperamos que os senhores e senhoras achem esse webinar muito interessante, vendo ali o valor desse kit de ferramenta. Um trabalho que continua a inspirar, informar e fazer um impacto nessa luta. Esperamos que todos possam utilizar esse kit de ferramentas que possam utilizar na sua realidade. O Dia Mundial da Malária, daqui a algumas semanas, esperamos que esses recursos possam atuar como um catalisador para as nossas atividades. Então, em nome da iniciativa do presidente americano para a malária, eu agradeço o seu tempo e interesse. Agora vou passar a palavra a Anna McCarthy, Senior Program Officer do Johns Hopkins, do Programa de Comunicação, que vai nos dizer como que esse toolkit, essa kit de ferramentas, vai ajudar as comunidades e líderes religiosos. Muito obrigada, Jordan, por essa apresentação. Como o Jordan disse, meu nome é Anna McCarthy. Meu estado, alguns de vocês já nos conhecem, viram quando nós lançamos esse kit de ferramentas? Antes de iniciarmos, nós vamos ter aqui várias enquetes ao longo desse webinar. Então, queremos pedir aqui todos respondam a essas perguntas. Essas perguntas estarão disponíveis em inglês, francês e português, e daqui a pouco a tela vai aparecer na sua tela, se você estiver utilizando o aplicativo do Zoom. Se você está utilizando o Zoom no seu navegador, vai aparecer daqui a pouco. Para cada pergunta, você vai ter 1 minuto para responder. Se essa pergunta de sondagem não aparecer, não se preocupe. Você poderá colocar a sua resposta no chat box. Nós vamos revisar as respostas para cada enquete e você não precisa ter que se preocupar. Vamos começar. Vamos começar com a nossa primeira pergunta. Qual é o seu papel na sua comunidade? Você pode ver que tem ali várias opções. Escolha a que melhor se aplicar e clique em enviar. Você tem ali qual o seu papel na sua comunidade: líder religioso, líder comunitário, parceiro implementador, NMSP, equipe a nível distrital, profissional de mudança social e comportamental, cientista, pessoal da organização pertencente à comunidade, prestador de cuidados de saúde ou
outros? Se for outros, por favor, escreva exatamente qual é a categoria que você está seguindo. Temos mais 20 segundos. Esperamos que todos estejam encontrando ali o botão onde tem que clicar e não se esqueçam em clicar em enviar no final da tela, na parte inferior à direita da tela da sondagem. Aí já temos o resultado, então podemos verificar, ver que o resultado mostra que nós temos em torno de 36 daqueles que parceiros que implementam, 13 são NMSP, que representa a isso é ótimo, gostamos muito da diversidade dos participantes que estão no nosso webinar de hoje, e muito bem, ao responderem a primeira pergunta da nossa sondagem de hoje. O próximo slide, por favor, Ashley. Queremos agradecer os outros líderes e painelistas que estiveram conosco no nosso último evento há 2 semanas atrás. Ótimo, temos ali participantes de altíssimo nível, como o Dr. Raj Panjabi, que é o coordenador mundial da Americano para a iniciativa americana presidencial. Tivemos Joy Momafi, que é a secretária executiva para os African Leaders da Aliança da Malária, Marian Malaya, que é o co-presidente do Grupo de Trabalho da Mudança Social e Comportamental. Tivemos Dr. Lamine Gora, da USAID, tivemos o reverendo Emanuel Chacoia, secretário-geral do Conselho de Igrejas da Zâmbia, e Pascale Umolissa, secretária executiva da Associação de Guias da Ruanda. Então, portanto, muito obrigado a todos que estiveram conosco no último webinar. Então, para aqueles, isso aqui sabemos que esse é um grupo bastante diverso, né? Porque a malária, sabemos que apesar os vários ganhos que nós tivemos contra a malária nos últimos 15 anos, apesar tivemos aí alcançado muito, continua sendo um problema muito sério. Nos últimos anos, estivemos um pouco preocupados, pois parece que o progresso está estagnado e até mesmo regressando. Esta doença impacta a todos com que entram em contato, com consequências devastadoras, e os mais vulneráveis podem sofrer desproporcionalmente, que são mulheres, as comunidades, líderes religiosos que estão trabalhando com essas pessoas diariamente. E a malária sempre foi e continua sendo uma barreira para o desenvolvimento, impacta a comunidade e a sociedade. Então, o que é a SBC e por que que é importante para a malária? Muitos de nós somos profissionais de SBC, mas nem todos nós somos. Eu acho que o público para esse kit de ferramentas não são profissionais de SBC, mas, na verdade, líderes comunitários e líderes religiosos que estão trabalhando ou trabalhando com pessoas, mas não necessariamente com a malária. Então, essa mudança comportamental social insiste nessa comunicação. E são componentes que essa comunicação para altos níveis, para grandes campanhas de massa. SBC e mudanças comportamentais estão baseados com intervenções de provas, estratégias para promover várias prevenções contra a doença. E já mostrou ter melhorado o comportamento humano é vital na luta contra a malária. E mais importante, sem essa mudança comportamental, não poderemos manter os ganhos que nós fizemos na luta contra a malária e prevenir que ela volte. Então, por que os líderes comunitários e religiosos? Os líderes locais são cruciais para ajudar as comunidades a tomar as medidas na luta contra a malária. Nós sabemos que os membros comunitários
têm que receber apoio de fontes que eles compreendem, que entendem a importância. E essas comunidades comunitárias e líderes religiosos oferecem essa oportunidade. Eles ajudam as famílias a melhor compreenderem a importância da malária na mudança comportamental que leva a mudanças religiosas. Essas mudanças, então, estão voltadas ao engajamento, mostrando a reduzir a malária e salvar vidas. Então, há um papel vital para os nossos líderes comunitários e religiosos. Daí, portanto, a importância do nosso esse kit de ferramentas. Então, aqui temos o nosso URL, que é Community Leader Malaria Toolkit.org. Você pode colocar isso no seu telefone, no seu computador. Esse kit de ferramentas, você pode utilizar no seu computador, até mesmo no seu telefone celular. Isso é para ser usado por líderes religiosos nacionais e subnacionais e organizações comunitárias. Esse material é para ser utilizado e já está adaptado para os seus programas a nível local. Esse kit de ferramentas é seu, adapte o conteúdo às suas necessidades, utilize da maneira que você quiser, traduza para o seu idioma local. A única parte que esse kit não pode ser mudado é um modelo para modelos de tratamento que não pode ser modificado sem diretrizes do seu ministro da Saúde. A parte sobre navegação, eu vou mostrar a vocês alguns aspectos importantes dessa navegação. Tenham paciência, porque para pessoas como eu, que levam um pouquinho de tempo, vou mostrar a vocês como que isso funciona, esse kit de ferramentas, como ali mostrou, o QR Code está ali disponível, se for assim que você acessa o site. À direita, vocês podem ver ali os idiomas. Está disponível em francês, inglês, espanhol e em português. Então, clique, por exemplo, no idioma que você precisar. Como eu disse, você pode utilizar esse kit de ferramentas podendo traduzir em outros idiomas locais, mas esses são os 4 idiomas que estão no momento disponíveis. Na parte esquerda, vocês verão ali informações sobre o kit de ferramentas, fica ali próximo onde fala da casa, sobre o desenvolvimento desse kit de ferramentas. A parte esquerda é o link para a principal tela, casa, onde você pode voltar quando você estiver se perdendo aí nesse site, e é o local onde você poderá navegar para o resto das informações sobre o kit de ferramentas. E isso aqui é sobre o kit de ferramentas, onde você pode se informar mais sobre o processo que nós utilizamos para desenvolvê-lo. O outro componente é o conteúdo do kit de ferramenta. Tem 4 modelos que nós vamos ali discutir posteriormente. Logo após, temos os recursos. Cada módulo tem seus próprios recursos que nós também vamos discutir. Essa página tem informações mais gerais sobre recursos de mudanças comportamentais, todos os exercícios que foram elaborados nesse kit de ferramentas. O próximo botão são as siglas que e o glossário. Essas siglas e glossários têm ali as importantes mais informações dessas siglas como referência. Nós tentamos ali assegurar que não tivesse muito jargão ao longo desse kit de ferramentas. O próximo botão são as perguntas mais frequentes, que estão divididas em 2 seções. A primeira, como utilizar esse kit de ferramentas, e depois perguntas sobre a doença, sobre prevenção, sobre controle da malária. Isso pode ser útil se você estiver tentando entender como vai responder, por exemplo, a algumas concepções equivocadas que a comunidade pode ter em relação à malária. O último botão é entre em contato conosco, aonde você pode acessar outras mudanças comportamentais e também ali o nosso e-mail, caso você tenha outras perguntas. Agora eu gostaria de apresentar um exemplo de uma organização que nós vamos ali discutir ao longo do nosso treinamento hoje. O nosso exemplo em curso é o Conselho de dar
Conselho da Mesquita de Magongo. Nós vamos voltar a esse depois. Essa é uma comunidade, uma mesquita comunitária na periferia de Mombasa, no Quênia, no bairro de Magongo. O imã é o Ali Hammam, 75 do bairro, frequenta regularmente essa mesquita, 85 são afiliados com esse conselho, é composto por líderes das mesquitas e voluntários. Nós vamos aprender mais sobre esse conselho da Mesquita de Magongo depois, mas achamos que seria importante seguir um exemplo ao vamos apresentar os próximos módulos. Como eu disse, isso é uma experiência real dessa mesquita, mas alguns detalhes foram apresentados para esse webinar. Então, agora vamos aí navegar sobre o kit de ferramentas para líderes comunitários e religiosos. E o conteúdo está dividido em 4 modelos. Contexto, promoção de ações contra a malária, utilizando a SBC contra a malária no seu trabalho e como você vai fazer a sua argumentação. Primeiro modelo, contexto. Isso é ajudar os usuários a investigar a extensão do problema da malária nas suas áreas. Saber quais são os esforços em curso. Próximo slide, por favor. E identificar com quem coordenar. Isso são alguns primeiros passos quando os líderes comunitárias e religiosos vão lidar com as atividades contra a malária e integrar nas suas atividades originais. Próximo slide. Então, a apresentação a esse contexto nacional e comunitário orienta os líderes como vão obter informação sobre a malária. E aqui tem alguns exemplos sobre líderes comunitários lutando contra a malária em Zâmbia, Uganda e Moçambique. Parte deste contexto, desse módulo contextual, para que os líderes religiosos comunitários façam uma análise situacional antes de fazer qualquer atividade contra a malária. É muito importante que faça uma análise muito completa. Isso vai exigir que você se torne um detetive para poder entender o alcance da malária na sua área. A primeira opção é você encontrar em contato com o Ministério da Saúde, né, no seu país. Perguntas que você pode fazer: como é a situação da malária no seu país? Quais são as perguntas, as intervenções contra a malária? Quais são as metas nacionais, as metas locais? Quem está financiando o quê e onde? Que tipo de informações estão disponíveis para o planejamento das ações? Temos que saber sobre os membros da comunidade, seus comportamentos e também ali obstáculos e facilitadores. Então essas são umas perguntas que vocês podem encontrar ao fazer uma análise situacional e esse kit de ferramentas o ajuda a fazer isso. Como eu disse, isso é um primeiro passo muito importante. E agora vamos fazer novamente uma nova pergunta de sondagem. Como vocês estão vendo, já apareceu a pergunta. Escolha a sua pergunta, que a pergunta é: se você for planejar uma atividade contra a malária, o que você gostaria de saber? O que você gostaria de saber? E você pode clicar todas que se apliquem a você. Quem é responsável no governo local pela malária, outros parceiros na malária, na sua região, e quais são as taxas locais de malária? Escolha a sua pergunta. As suas respostas ou respostas e não se esqueçam de clicar em enviar. Mais 30 segundos. Mais 15 segundos. Temos 100 participantes, mais de 100 participantes, ótimo. Essa gravação está disponível e vocês poderão distribuir para aqueles que não puderam se juntar a nós hoje. Aí temos o resultado.
Então, as respostas que nós vemos são 83% que disseram quem é responsável pela malária para o seu governo local, outros parceiros da malária na sua região e taxas locais de malária. Ótimas respostas. Se você está planejando uma atividade contra a malária, você vai ter que saber, ou você fará todas essas perguntas. Como eu mencionei anteriormente, é muito importante saber quem é responsável pela malária no seu governo local. Então, todos fizeram um excelente trabalho ao responderem essa pergunta de sondagem. Voltando ao nosso exemplo lá em Magongo, eles fizeram uma análise situacional, conversaram com a pessoa, utilizando ali o kit de ferramentas, e eles aprenderam as seguintes informações. Aprenderam que na área deles, a carga da malária representa 45% de atendimento ambulatorial, 30% de morte entre crianças com menos de 5 anos e 20% entre mulheres grávidas. Aprenderam que há mosqueteiros que estão sendo distribuídos, testes de tratamentos gratuitos para crianças e que com grudades pré-natais, com redes mosqueteira e tratamento preventivo, você pode ajudar. Também aprenderam que financiamento, que o Fundo Mundial para a compra de mosquiteiros e para a ONG X, que não vou mencionar qual é que é responsável para a distribuição desses mosquiteiros. Também aprenderam que muitas vezes as pessoas vão ao hospital muito tarde e que muitas vezes as pessoas morrem, aqueles que poderiam ter sido salvos. Aprenderam que o uso de redes mosquiteiros é elevado na área deles. Também sabem que há minha pouca diversidade cultural e religiosa. Isso perceberam na análise situacional. Também viram que há barreiras e facilitadores. Uma barreira é que a distribuição os mosquiteiros têm sido adiada em função da Covid-19, e outro que a taxa de cuidados com pré-natais é muito, muito baixa. Alguns facilitadores, e a maioria das crianças vai à escola, os pais querem o melhor para os seus filhos e há muita participação na mesquita. Então, podemos ver que esses grupos fizeram essa sua análise situacional e aprenderam muito sobre a situação da malária. E é importante como vão depois planejar as atividades. Então, cada módulo tem recursos a mais, que incluem estudos de caso, lugares para obter mais informações e ferramentas específicas, manuais e modelos. Então, esse foi o primeiro módulo que tinha esses recursos. E antes de passarmos para o próximo módulo, temos aí uma outra pergunta de sondagem. 1 minuto para essa pergunta de sondagem, que é a seguinte: quais são os comportamentos-chave que queremos promover nas comunidades? Limpeza em torno da casa, ir diretamente à farmácia para comprar cloroquina e dormir com mosquiteiros tratados todas as noites. Escolha uma destas ah, comportamentos-chave e envie a sua resposta. Se você é um profissional de SBC da Balária, essa é uma resposta muito fácil, mas se você é uma pessoa nova nesse setor, talvez será uma oportunidade de você aprender. Não esqueçam de clicar em enviar. Mais 20 segundos. Muito bem, resultados excelentes. 88% da resposta estava exatamente correta. Um dos comportamentos-chave que queremos promover nas comunidades é dormir sobre mosquiteiros tratados todas as noites. Tivemos 12% que mencionaram a limpeza em torno da casa. Isso é algo que foi
com vários artigos que já de várias décadas atrás, dizendo que você limpar ao redor da casa, cortar a grama, não é tão importante contra a malária, mas sim contra a prevenção contra outros mosquitos. Nós queremos enfatizar os comportamentos que vão, de fato, ah, evitar a disseminação da malária e dormir sobre mosquiteiros é, de fato, o mais importante. O próximo módulo vai nos falar sobre ações para promover a a ma doen ações contra a malária. Esse módulo apenas deve ser mudado com bases e diretrizes do seu Ministério da Saúde. Então, cada comportamento é muito específico e as mensagens são chaves para cada um deles. A primeira ação-chave, cada membro da família deve dormir sobre mosquiteiro tratado com inseticida toda noite. Essas são orientações que isso é uma barreira, então, portanto, o mosquiteiro tratado com inseticida há uma barreira vital. Essas são mensagens curtas e importantes. Então, mosqueteiros tratados com inseticida repele e mata os mosquitos. Esses mosqueteiros tratados com inseticida são seguros, de acordo com a OMS, e crianças e bebês podem dormir. E esses mosqueteiros tratados com inseticida protegem as pessoas da malária e não devem ser utilizados para outros fins. Então, quando você está pensando como integrar esse tratamento contra a malária nas suas atividades, isso é muito importante, que você esteja bastante claro sobre a mensagem-chave para cada ação-chave que você quer promover. Então, as outras ações que você quer promover seguem o mesmo formato, sobre como tratar o mosquiteiro, ajudar as mulheres grávidas com cuidados pré-natais, saber como tratar a febre, teste contra a malária e tratamento completo contra a malária. Tem aí outras ações para você entender por exemplo, essas iniciativas de pulverização dentro das paredes das casas, que impede o ciclo de transmissão da malária e incentivar a quimioprevenção da malária sazonal para proteger as crianças menores de 5 anos. Então, quando você estiver promovendo a sua análise situacional, você vai aprender sobre essas ações chaves. Se não, você pode focar nas 6 primeiras ações chaves que eu mencionei anteriormente. Esse módulo também tem recursos adicionais para cada um dos comportamentos, com informações mais técnicas e material disponível. Então, sempre que você tiver qualquer pergunta ou informação técnica, é ideal que você entre em contato com o seu Ministério da Saúde e o Programa Nacional de Controle contra a Malária no seu país. Nós vimos que há um contato aqui também aqui no nosso site e você pode também entrar em contato conosco se precisar de maiores informações. O terceiro do quarto módulo é utilizar a mudança social comportamental. Essas mudanças talvez seja algo novo para alguns, muitos de vocês utilizam esse conceito diariamente, mas tem um nome diferente. Esse módulo faz com que os usuários utilizem os 7 passos para integrar os nossos esforços de mudança social e comportamental da malária nas suas atividades. Com muitos recursos para serem utilizados, com exercícios rápidos que podem ser utilizados. O primeiro passo é alinhar os valores. Esse primeiro etapa pergunta que você foque nos valores da sua comunidade para ver se estão alinhados com o programa e esforços de tratamento com a malária, e normalmente estão. Segundo passo é examinar o seu público. Ninguém conhece o seu público melhor do que os líderes religiosos e comunitários. Essa etapa faz com que nós temos que conhecer essas pessoas dentro desse contexto das comunidades e também religioso, mas no contexto de prevenção e controle da malária. Então, se olharmos, por exemplo, no nosso exemplo, que foi aí da Mesquita de Magongo, no Conselho, eles identificaram grupos, mães jovens
jovens alunos que estão aí indo à escola e as sogras de mães jovens. Encontraram 4 características desses grupos, como, por exemplo, a idade, se estão casadas ou não, o tipo de ocupação, aonde moram e etcétera. Esse também pegamos fazemos para esse processo sobre o ônus da malária em vários grupos e consideraram que eles tinham ali uma ótima oportunidade para acessar esses grupos, se fosse ali o público-alvo, para mudar alguns comportamentos em relação à malária. Então esse slide mostra aqui um público vital nessa mesquita, tinha vários outros. E ao examinar esses grupos, ajudou o conselho da Mesquita de Mogongo para melhorar as suas atividades de controle e prevenção da malária. O terceiro passo é identificar as suas forças e os seus ativos. Esse é um excelente exercício que pode nos ajudar a pensar fora da caixa das várias atividades com líderes religiosos e comunitários, o que eles podem fazer ao tentar integrar as atividades contra a malária nas suas atividades diárias. Agora temos uma pergunta que queremos que vocês ali coloquem no chat box, ok? Quais são os exemplos ou tipos de ativos, tempo, recursos, experiência que as organizações religiosas e comunitárias têm e que podem ser usadas para promover a prevenção e o tratamento da malária nas comunidades locais? Coloquem a sua resposta na caixa do chat. Já temos uma excelente resposta, que é a credibilidade, muito bem. Respeito, muito bem. Confiança, também é muito boa. Ouvir, o poder, agora as respostas estão vindo. Tempo, membros, o poder de poder congregar as pessoas, prestação de contas, estar mais próximo ao público, transparência, influência. Excelentes respostas. Integridade, novamente confiança, compromisso e responsabilidade, mudanças comportamentais da população local. Ótimas respostas. Empatia, muito boa também. Excelentes respostas a todos, muito obrigada. Então, se observarmos aos nossos exemplos, novamente, o conselho de participação com a Mesquita de Magongo, eles utilizaram aí essa planilha. Como podemos ver, há grupos, instituições, espaços físicos, indivíduos e oportunidades com economia local, que também podem ser utilizados para atividades da malária. Podemos ver ali, tem grupos, associações de microcrédito para mulheres, grupo de futebol, grupos de associação profissional. Vemos ali que tem um espaço físico, por exemplo, num escritório do condado, ali no Jardim da Madraça, no campo de futebol. Temos ali organizações, ONGs internacionais, locais, tem indivíduos como os alunos, pais, e todos ali, as capacidades, conhecimento dessas pessoas, e aí também a comunidade local. Por exemplo, aí o setor, de pequenas empresas. Então foi, de certa forma, uma surpresa para nós, quando esse conselho de Magongo fez o mapeamento de todos os ativos, foi um exercício ótimo, não somente para as atividades contra a malária, mas para todas as atividades em geral. O próximo passo, quarto, pergunta aos usuários utilizar o tempo das atividades da malária, utilizando ali o tempo, o calendário das atividades, como também outras atividades para eventos que podem aí oferecer um bom exemplo para uma atividade contra a malária. Também há momentos que também não é ideal fazer, se, por exemplo,
já tem uma campanha de imunização ali, você não quer utilizar a atenção, fazer uma dispersão da atenção para aquela atividade de imunização, a não ser que você encontre um tempo e um local para poder criar uma sinergia com essa atividade. Vamos ter aqui uma nova pergunta de sondagem. Não se esqueça de clicar na sua resposta e enviar. Qual é a época do ano em que a transmissão da malária é mais elevada? A estação seca, estação chuvosa ou entre a estação seca e a estação chuvosa? Talvez essa pergunta não seja nova para alguns aqui que estão nessa participação. Vejo que alguns estão ali colocando as suas respostas na caixa do chat, tudo bem, não há problema. Vamos concluir essa sondagem agora, então vemos a maior parte das pessoas respondeu corretamente que é a estação chuvosa, ou após a estação chuvosa, onde também há muito casos de malária. Mas confirmem isso com o seu ministro da Saúde, o Programa Nacional de Controle da Malária na sua área, pois eles têm a informação mais atualizada sobre as taxas de malária na sua área. Muito bem, bem feito, muito bem. O quinto passo pede que eles definam as suas atividades, depois de considerar o contexto da malária, as ações chaves, o público-alvo e as oportunidades e desafios. Então, esse kit de ferramenta tem ali uma planilha que permite que vocês possam definir as suas atividades. Podemos ver aqui no próximo slide um exemplo da conselho da Mesquita de Mogongo, como eles fizeram esse exercício sobre as ações chaves para promover o controle da malária. Eles conversaram ali, por exemplo, o público-alvo eram as mulheres jovens e que eram já mães pela primeira vez, para poder ter esses serviços de mosqueteiros. Eles viram como que esse comportamento estava alinhado com o seu comportamento, ludaram contra as barreiras e facilitadores para essa barreira. E eles desenvolveram ali uma promessa e um apoio, então já estão prontos com uma mensagem clara durante as atividades. Há um grande número de atividades que as comunidades religiosas e comunitárias podem fazer para a malária. Temos aqui que estão já listadas, próximo slide, por favor, Ashley, para que você possa começar a pensar sobre isso. Por exemplo, algum desses exemplos são muito comuns, como, por exemplo, visitas à casa, sermões e encontros ali na congregação de fé, dias de nomeação, rituais de passagem, reuniões comunitárias, dias do mercado, visitas e conversas com as escolas, crianças, grupos de mulheres, grupos de microcrédito, grupo de estudo bíblico, escolas dominicais, sindicatos, madraças, creches, comitês de saúde. Isso é apenas o início. Há várias atividades que os líderes comunitários religiosos já estão envolvidos e que poderão oferecer também as atividades sobre a malária. O próximo passo é ver como que você vai personalizar as suas mensagens. A mensagem-chave tem que estar voltada para os benefícios e práticas na sua comunidade. Tem que estar enquadrado no contexto cultural e tem que transmitir uma promessa, um benefício para o seu público-alvo. Também tem que ser viável. Pode parecer que você desenvolver essa mensagem talvez seja algo fácil,
Boas mensagens lidam com 7 seis para uma comunicação efetiva. Primeiro, atenção ao comando. Atrai e retém a atenção do público e torna memorável, não esquece. Eles esclarecem a mensagem tem que ser clara e fácil de ser compreendida. Menos é mais. Quanto menos detalhes você colocar, mais complicado será. Tem que comunicar um benefício, tem que ali ressaltar as vantagens de adotar um novo comportamento. O porquê mudar o comportamento, o que tem ali para mim. A consistência é importante. Repita a mesma mensagem de forma consistente para evitar confusão e aumentar o impacto da mensagem. Nós vemos isso com muita frequência em países com vários parceiros distintos, estão dizendo a mesma coisa, mas de fato estão dizendo de maneira diferente, então pode confundir o público-alvo. Criar confiança. A credibilidade da mensagem é muito importante. Sem confiança e credibilidade, a missão não será ouvida. Muitos de nós já falamos que já há uma credibilidade já inerente com os líderes comunitários e religiosos, que é uma oportunidade fabulosa para se aproveitar disso. Falar ao coração e à cabeça. Então, utilize isso para você usar, maximizar a persuasão. E o apelo à ação, que é o último. Tenha muito apelo à ação, de chegar muito claro, seja preciso naquilo que você quer que as pessoas façam de fato. Senão vai ficar a critério dessas pessoas de o que eles de fato vão fazer e não vão fazer aquilo exatamente que você quer que eles façam. Os próximos slides mostram alguns exemplos da mesquita do Conselho de Magongo para as atividades contra a malária e também com os novos maridos e as mulheres grávidas. Então, os parceiros das mulheres grávidas, por exemplo, esse foi o público-alvo. Eles acharam muitos maridos, geralmente em torno de 20 a 60 anos de idade, frequentam a mesquita, mas as mulheres grávidas nem vão nos serviços da CPN com frequência. Os maridos vêm, pedem orações pelas suas esposas que estão doentes com malária. Muitas mulheres já perderam seus bebês durante a gravidez devido à malária e muitas mulheres até mesmo morreram. Qual é o comportamento que queremos? O comportamento, a prática, a ação que nós queremos que as mulheres adotem. Queremos que todas as mulheres grávidas vão às consultas pré-natais, mais cedo e frequentemente. E durante essas visitas, eles devem ali ter ali as suas redes tratadas com inseticida e pegar os medicamentos anti-malária. Esse é o que nós queremos. No caso da mesquita de Magongo, eles viram que apenas 60% das mulheres vão ao estabelecimento de saúde durante a gravidez, que é apenas para ter o bebê. 20% foram 2 vezes ou mais, 20% não vão e têm os filhos em casa. 75% dos maridos dizem que não apoiam as mulheres para irem ao centro de saúde, pois acreditam que é uma perda de tempo. Então, a prioridade do comportamento para a mudança que o Conselho da Mesquita de Mogongo fez eles acharam que esses maridos tinham que apoiar as suas esposas com tempo, recursos para que as mulheres pudessem aí ter os cuidados pré-natais. E esses maridos e esposas têm que discutir os serviços pré-natais e também os serviços que são oferecidos contra a malária. Havia uma norma social para a notificação precoce com parceiros também no serviço de saúde, mas também havia ali uma limitação. Tem também poucos recursos, por exemplo, o dinheiro para o transporte e muitas vezes tirar o dinheiro do local onde esse casal normalmente vai gastar. Essa preocupação é esse descrédito de ir a esses centros de consulta pré-natal com frequência. Então, quem são os principais influenciadores? Os líderes religiosos encontraram seus pares, líderes comunitários e as sogras como grandes influenciadores para esses maridos, para essas mulheres jovens, ou mulheres grávidas. Eles desenvolveram esse processo e essas ajudas. Então, queriam que os maridos dessas mulheres grávidas dessem prioridade ao atendimento precoce e frequente pré-natal para as mulheres, para prevenir a malária na gravidez, para que seja um bebê e uma mãe saudável.
Essas declarações de apoio falou para a saúde das mulheres, mulheres que vão ao CPN têm ali os bebês nascem saudáveis, sobrevivem os primeiros 5 anos de vida. Outras declarações, eu não vou mencionar todos, mas tiveram isso surgiu em consulta com, os centros de saúde que dão esses serviços pré-natais e também com o Centro de Controle contra a Malária também tiveram uma declaração de promessa. A sua mulher grávida frequentar o CPN cedo e com frequência, ela vai receber medicamentos de prevenção da malária, e aí a rede tratada com inseticida, que ajudará o seu bebê e ela própria a manterem-se saudáveis durante a gravidez e assegurar uma família feliz e saudável. Isso é uma mensagem, um exercício com muita nuance, muito sutil, mas foi um exercício muito importante, passando uma mensagem muito clara que está sendo dada para aquele público-alvo, e que aqui nesse caso eram os jovens de mulheres grávidas. Eles tiveram mensagens chaves e vão falar sobre nos dias do pais, visita às casas, acho que alguém mencionou sobre a questão da covid e outras pandemias, outras atividades, esse é um bom ponto também. E também discutir sobre como que podem mudar e facilitar as regras de certa forma. Isso foi, de certa forma, um investimento no tempo, mas mostrar a vocês como que o conselho da Mesquita de Mogongo definiu as suas atividades para poder enviar uma mensagem específica para aquela população. Temos aqui uma nova pergunta de sondagem. Você acha que você poderá integrar essa a atividade das malárias nas suas atividades já existentes? Sim, facilmente. Sim, vai levar algum tempo e trabalho ou não. Com base no que você já viu até agora na minha apresentação, você acha que você poderá integrar a malária nas suas atividades já existentes? Sim, facilmente, vai levar tempo ou não? Muito bem, vamos concluir então. A maioria disse que será facilmente, algo que poderá ser facilmente fácil para integrar a malária nas suas atividades. Alguns de vocês já são especialistas em malária, então. Mas para vocês que são novos, estamos contentes de ver o resultado positivo. Outros que disseram sim, sim, vai levar tempo, também é uma resposta muito justa. Nós estamos aqui disponíveis com recursos para ajudá-los a para que possam fazê-lo. Muito obrigada pelas respostas. O sétimo passo é acompanhar o progresso, né? Rastrear o progresso, que permite que você possa acompanhar o progresso das suas várias atividades. E várias ali ferramentas para você fazer esse rastreamento facilmente. O outro componente, já falamos ali no chat box, né? Que é um ponto muito importante, durante esse período tão extraordinário da Covid-19, nós também incluímos considerações sobre a Covid-19, para que, ah, para que não evitemos que possa as atividades da malária gerar ali preocupações para a transmissão da Covid-19. Então é muito importante para que as pessoas que nessas áreas endêmicas possam buscar tratamento para questões no caso de febre. Não temos que ter ali mortes por malária nesse período de pandemia da Covid-19. Acho que há uma correlação
com a Covid-19 e há uma preocupação em relação a isso. Não queremos que essas atividades sejam atividades que vão ali disseminar a Covid-19, queremos assegurar que as atividades sejam feitas de maneira segura e que nós tenhamos todas as pessoas ali que busquem tratamento quando estiverem com febre, porque também não temos que aí ver os casos de malária. Esse módulo também tem vários recursos adicionais que estão disponíveis, que vocês poderão utilizar a seu critério. E o último é a advocacia, ou seja, a defesa daquele propósito e daquelas atividades que estão dentro desse comportamento mudacional. Acho que os líderes comunitários religiosos estão bem enquadrados para serem bons defensores da saúde local e da política contra a malária e mobilização de recursos domésticos. Então, mostramos aqui como eles podem fazer com os usuários, ajudar as comunidades e utilizar esses recursos que estão disponíveis de uma maneira mais acessível. Esse módulo fala sobre engajamento com outros líderes e estabelecer a confiança. Próximo slide. E temos que dizer que vários países participando dessa campanha Malária Zero começa comigo, então, portanto, essa é uma boa estratégia, caso vocês já tenham ouvido isso, as atividades, para que possam aí ter ali, estarem vinculadas com outras atividades contra a malária. Então, aqui algumas datas-chave para vocês terem em mente no mundo da malária. Um é o próximo aqui, dia 25 de abril, é o Dia Mundial de Combate à Malária. 13 de junho, Dia Mundial da Criança. 20 de agosto, Dia Mundial do Mosquito. 6 de novembro, é o SEDEC, ou seja, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, Dia da Malária. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que já passou. Qualquer período de férias, quando as pessoas viajam, é uma oportunidade para a maior transmissão da malária e é uma oportunidade para recordar aos seus interessados a prevenção e tratamento da malária. Pessoas que estejam mudando para outras áreas ou mudando para a sua área, é uma oportunidade para você ali aumentar as suas atividades. Próximo slide. Como eu mencionei, o Dia Mundial da Combate à Malária está aí chegando. O que você pode fazer que seja fácil, de baixo custo ou sem custo? Aqui temos alguns exemplos. E se você tiver outros exemplos, eu adoraria que você colocasse no chat box. Podemos falar sobre ações de prevenção da malária durante, por exemplo, o Serbão ou o Cutbah, naquela semana. Você pode saber quais são os parceiros da malária na sua área, ver o que eles estão fazendo e você pode ir lá oferecer o seu apoio. Você pode perguntar às famílias durante as visitas domiciliárias se eles têm mosquiteiros tratados e se eles estão dormindo embaixo desses mosquiteiros. Se você vir uma criança que não esteja bem, qualquer momento, você pode aconselhar os cuidadores para levá-la para um centro de saúde. Se há outros exemplos que vocês possam pensar em relação ao Dia Mundial da Malária, que seja fácil, barato, sem custo, para esses líderes comunitários ou líderes religiosos, por favor, entre em contato conosco no chat box. É dizer que já há atividades que já vão acontecer ao seu redor, que você pode se juntar, ou você pode também fazer algumas atividades por si só, mandando ou incluindo a mensagem no combate à malária dentro daquilo que você já está fazendo. Bom, aí, novamente, há o Conselho da Mesquita de Mogongo. O que eles fizeram, né? Dentro desse trabalho, utilizando os valores, as oportunidades, os pontos fortes que eles tinham, vendo ali o público-alvo, aqui o que eles decidiram fazer. Então, eles convidaram a pessoa principal, que é o imã, para falar sobre a prevenção e tratamento da malária, uma semana antes do Dia Mundial de Combate à Malária.
E aí foram 400 pessoas durante as orações de sexta-feira. O conselho se reuniu com a pessoa responsável do condado para discutir formas de trabalharem juntos, e todo o conselho participou das celebrações do Dia Mundial de Combate à Malária, a convite desse pessoa responsável contra a malária. Para essa atividade da mãe, eles incorporaram a malária nessas atividades religiosas e acessaram 350 pessoas nas sextas-feiras. Tiveram também atividades do Dia dos Pais, grupos de homens visitaram casas para ir pendurar os mosquiteiros. E também conseguiram pendurar 143 redes que estavam guardadas. E aí o imã que faz essas visitas fala aí sobre a visita, de consulta pré-natal, e já teve essa discussão com 83 casas na região. E durante sobre essa parceria, nós foram distribuímos muito material nas mesquitas, e a mesquita se concordou em ser um ponto de distribuição para a próxima campanha de massa de mosquiteiros tratados. Então aí, essa conversa, esse debate, o conselho da mesquita de Mogongo conseguiu estabelecer várias atividades que não gera muitos recursos ou financeiros, né, para poderem continuar os trabalhos contra a malária. Eu mencionei no início do webinar que há perguntas mais frequentes, é uma sessão para essas perguntas mais frequentes. Isso aí ajuda para as perguntas que possam surgir e como responder de maneira eficaz e corretamente a várias ah, visões equivocadas sobre a malária. Então, agora nós temos uma sessão especificamente para líderes comunitários e religiosos, para que tenham ali uma fonte, quando eles estiverem ali confusos sobre as respostas. Novamente, esse kit de ferramentas é seu para usá-lo, traduza-o para os seus idiomas que você quiser, é um recurso para que você possa utilizar dentro do que for melhor para a sua comunidade. Como eu disse anteriormente, entre em contato com a o ponto de contato, local contra a malária, caso você queira mudar alguma coisa. Bom, queremos ouvir de vocês, após o Dia Mundial de Combate à Malária, queremos aí ouvir o que vocês têm a dizer sobre esse kit de ferramentas. Nós gostaríamos de ouvir quais foram os exemplos que surgiram desse grupo. Como nós podemos conectar com outros que estão utilizando esse kit? Há um grupo online que permite os usuários desse grupo que possam utilizar essas suas pesquisas, que nós vamos ouvir daqui a pouco com o meu colega Jean, que falará. Esse grupo é especialista para os usuários desse toolkit, que falarão de maneiras como eles estão ali tendo dificuldade ou coisas boas que eles fizeram. Um bom momento para poder dizer o trabalho excelente que vem sendo feito. Muito obrigada. Agora vou passar a palavra ao Jean, que nos falará como poder se tornar parte desse programa. Muito obrigado, Ana. Bom dia a todos, bom dia, parceiros e participantes. Meu nome é Jean-Jacques Bou, eu sou o, o gestor do programa comunitário Springboard. Springboard era um recurso social que especialistas do CSC. Essa plataforma tem a participação, é um programa da comunidade online e é financiado pela USAID. Springboard é uma comunidade de mais de 3.000 profissionais da mudança social de comportamental. O Springboard foi lançado em abril de 2014, cuja missão de fomentar a troca de conhecimento
o trabalho em rede e aprendizado entre os profissionais de SBC em todas as partes do mundo. Qual é a principal razão para se aderir ao Springboard? O Springboard pode ajudá-lo a avançar nas competências de SBC, oferecendo os recursos de qualidade, criando esses espaços de colaboração com os líderes SBC, através de webinar, discussões e a comunidade de prática, mesmo também oferecendo inspirando e criando esses ótimos recursos. Desde 2014, a comunidade, hã, se reúne, e nesse momento temos mais de 3 membros em mais de 90 países e 1.200 membros na África Ocidental. Desde 2020, o total de engajamento está no total de 400 membros francófonos. Vários especialistas já estão registrados nesse Springboard. Vários doadores, pesquisadores, chefes de programas, estudantes e também outros especialistas de SBC. Como uma plataforma de colaboração funciona? Como funciona o Springboard? Para obter acesso ao Springboard, é solicitar uma a adesão utilizando o link que está no slide, que vocês podem ver aí. Clique aqui para pedir para você se juntar, ou então para se você se conectar, se você já tiver uma conta no Springboard. Próximo slide. Nós vamos solicitar algumas informações pessoais que você deverá preencher e lá depois enviar o seu pedido para se juntar. Logo você colocará toda a sua informação pessoal. Depois de você ter enviado o seu pedido para se juntar, você verifica o seu e-mail no link que permitindo que você poderá criar a sua própria senha com no mínimo 10 caracteres. E você vai novamente colocar essas informações pessoais e profissionais. Depois você vai criar uma senha com 10 caracteres mínimo e associa a sua conta nas redes sociais ao Springboard. Para você poder associar a sua senha a você coloca ali, um ícone das redes sociais da sua escolha, seja o LinkedIn, o Facebook ou Gmail, e siga o processo de sincronização. Aqui nós vemos a interface do Springboard. Springboard, ele está essencialmente em inglês para facilitar a experiência, onde você pode receber todas as informações e recursos de maneira geral. No grupo em inglês, você pode ter vários grupos de comunidade SBC, por exemplo, o grupo Malária e de mudança social e comportamental para líderes comunitários religiosos, e quem poderá se juntar no dia de hoje. Outros dados em inglês também são explorados dentro das para você poder se capacitar e até mesmo fazer participação colaborativa. Próximo slide. Aqui no Springboard, nós criamos um grupo, privado chamado Grupo de Líderes de Comunidade Social e Comportamental contra a Malária, para que o líder comunitário e religioso possa se juntar
Então, para você se juntar, clique na palavra que está em inglês grupo e clique na barra de pesquisa no lado direito da tela. Logo depois, coloque o número do grupo Kit de Ferramentas de Mudança Social de Comportamento para Líderes Comunitários Religiosos, ali na barra que escrito pesquisa, na parte direita superior do seu computador, para você se juntar ao grupo. E se nós olharmos ali a página do grupo, você terá que clicar aqui nessa página para você poder acessar ao grupo. No momento que você já clicou na página do grupo, você vai se juntar ao grupo que você está vendo aqui nesse slide, que é o grupo de líderes de comunidade social e comportamental contra a malária. Pelo fato desse grupo ser um grupo privado, é importante que você clique ali, se me juntar, ali, aderir, à direita na tela, para você fazer ali o seu pedido para você se juntar. E nesse momento, o administrador do grupo vai lhe ajudar a entrar nesse grupo e você se tornará membro do grupo. O grupo Springboard tem vários recursos excelentes para os líderes comunitários, para os líderes comunitários sociais. Para beneficiar desse recurso de qualidade, é importante clicar no centro multimídia, chamado Media Center, e depois clicar na pasta para selecionar os materiais ou explorar os recursos. Se olharmos aqui, tem dois links, né? O primeiro é um resumo detalhado da apresentação, Springboard, que vocês devem olhar para explorar um pouco mais esse site ou outras vantagens que o Springboard oferece. E o outro link é que vai permitir que você possa se juntar ao Springboard. Então, portanto, se você ainda não for membro do Springboard, se junte-se a nós hoje utilizando esse link que está aí nesse slide para você fazer a solicitação de adesão ao Springboard. Muito obrigado. Assim que eu concluo a minha apresentação sobre o Springboard, que é a comunidade internacional de SBC. Eu estou disponível para lhe ajudar nos seus planejamentos que estão disponíveis no Springboard. Eu vou agradeço pela sua atenção e agora vou passar a palavra a Avery. Avery, com a palavra, por gentileza. Muito obrigada, Ana e Jean. Eu sou Evra Avocados, eu sou co-líder da agência local, da equipe local, da iniciativa do presidente americano contra a malária. Espero que todos aqui tenham achado essa apresentação útil. E os líderes comunitários religiosos têm um papel vital e nós estamos aqui querendo ajudar. Como Jordan e a Ana mencionou, o Dia Mundial da Malária dias aqui. Esperamos que vocês utilizem os recursos aqui apresentados para você planejar a comunidade que você serve, para que possamos trabalhar juntos para prevenir e controlar a malária. Nós queremos ver como que você está utilizando esse kit de ferramentas. Agora vamos poder responder perguntas sobre o kit de ferramentas e o Springboard. Por favor, coloque as suas perguntas. O primeiro passo, a primeira pergunta que eu quero ali fazer vem de Cebit. Acho que, Ana, se você puder responder, quando falamos sobre líderes comunitários, o que que isso inclui? E líderes formais ou informais, ou são líderes
em geral? Olha, excelente pergunta. Um líder comunitário pode ser qualquer pessoa com influência na comunidade. Então, pode ser informal, formal. Esse kit de ferramentas ele foi feito para ajudar um público que sabe ler, né? Mas pode ser utilizado por você mesma e transformado num kit de ferramentas que pode ser acessado para aqueles que são analfabetos, por exemplo, né. Então qualquer líder comunitário que tem influência na comunidade, que tem seguidores na comunidade, podem utilizar esse kit de ferramentas. Agora temos uma pergunta do Ibrahim. Foi o exemplo que você disse. Na mesquita de Mogango, você coletou dados sobre de conscientização? Que indicadores foram coletados e como que esses dados podem ser utilizados para ajudar na tomada de decisão? Eu acho que é algo que nós temos sempre que nos lembrar que os líderes comunitários religiosos que estão fazendo essas atividades, eles não são especialistas em SBC, mudança social comportamental. São organizações com missões diferentes que se sobrepõem às atividades da malária. Então, temos que ser razoáveis com as nossas expectativas para a coleta de dados, mantendo que as atividades sejam de boa qualidade ao mesmo tempo. Então, nesse caso, foram dados que nós coletamos, várias pessoas estavam ali presentes, talvez possamos obter novos indicadores que possam ser coletados, podemos fazer pesquisas de sondagem para ver o que eles acharam das perguntas. Eu acho que essas são o primeiro tipo de atividade que já ocorreu, e à medida que o tempo vai passando, mais atividades vão ocorrendo e novos indicadores mais sofisticados poderemos coletar. Não queremos colocar um ônus a mais nessas organizações em relação à coleta de dados para indicadores de SBC muito detalhados, mas eu acho que poderíamos desenvolver no futuro, à medida que as atividades vão se amadurecendo. Acho que no momento atual, agora, para o Dia Internacional Mundial da Malária, vamos definir indicadores que que número das pessoas que foram acessadas, envolvidas nos vários tipos de atividades, para que possamos ter uma ideia do valor sem, nos afastarmos desses indicadores de SBC. A próxima pergunta vem de Popey, sobre como que nós, motivamos os líderes. Quais são as abordagens para podermos, como, motivar para que tenhamos algumas dessas atividades, ou incentivos que possam ter sido utilizados, se você puder comentar. Eu apenas posso falar desses exemplos que eu mencionei. Posso dizer que não há incentivos financeiros de nenhum tipo. Eu vou passar essa pergunta de volta para você, Avery of Jordan. Eu não sei se houve uma cúpula que realizada algum tempo atrás, onde várias organizações e líderes comunitários religiosos participaram. Isso foi em Tanzânia, e que depois eles voltaram para seus países e vários fizeram atividades. Ou não sei se houve ali algum tipo de apoio ou incentivo financeiro para esses grupos? Não, não houve nenhuma motivação financeira, um incentivo financeiro. O que nós percebemos na nossa experiência é que essa atividade está alinhada, de certa forma, com a missão de várias dessas organizações, e é mais ou menos parte da atividade comunitária dessas organizações, dentro daqueles incentivos que eles já tinham, ou talvez até mesmo
o que possa ser necessário para promover essa participação, mas havia um desejo de contribuir para essa proposta de eliminação e controle da malária. Ali há uma outra pergunta que eu acho que é importante ao falarmos ali sobre essa questão de que canal vamos escolher e como que você determina qual é o canal mais eficaz, mais efetivo. Eu acho que você nos deu alguns exemplos, mas talvez você possa querer expandir em relação a isso. Não, ótimo, sim, obrigada e obrigada a quem fez a pergunta. Ao pensarmos sobre programas de SBC a nível nacional, temos que pensar ah, de maneira ampla, vários canais, campanha de mídia, enfim. Mas no caso, ao pensarmos sobre onde o papel das líderes comunitários religiosos, há uma comunicação mais pessoal, né, do que técnicas de mobilização social distintas. Talvez tenhamos que colocar mais exemplos ali no kit de ferramentas sobre isso. Mas nós fizemos várias atividades, como mobilização, que são atividades normais que essas organizações já fazem. Eu sei que você é da Nigéria, e eu sei que na Nigéria alguma das igrejas, de fato, têm acesso a canais de mídia em massa, porém isso não é a norma em boa parte dos países. Eu acho que vamos ali acatar a sua sugestão e colocar algumas diretrizes em relação a isso no nosso kit de ferramenta. Eu acho que eu concordo com essa sua resposta. Os recursos e as atividades que são feitas pelas comunidades religiosas e comunitárias, muitas vezes já têm aqueles canais pré-existentes nesses grupos de atividades de mobilização que, de fato, dá um bom acesso à comunidade e, portanto, é o mais apropriado. Acho que com isso, uma última pergunta, em função do tempo, que era sobre a colaboração. Alguma medida de boas práticas ou sugestão que você teria para engajar os líderes comunitários e religiosos? Como você trabalharia com eles? Ana, excelente pergunta, Avery. Vários países têm, de fato, grupos de trabalho de mudança social e comportamental a nível nacional e subnacional, até mesmo a nível distrital ou regional ou estadual. Então, essa é uma excelente oportunidade de trabalhar suas mudanças comportamentais e sociais sobre a malária. As partes interessadas já estão ali trabalhando, já têm as atividades com os materiais, então isso é um momento ideal para saber o que as pessoas já estão te fazendo e como você pode agregar valor ou eles às suas atividades. Vocês podem obter essas informações com esses vários grupos de trabalho, com o seu ministro da saúde local, no programa de controle e eliminação da malária. Caso não haja no seu Ministério da Saúde, um bom primeiro passo é entrar em contato conosco. Esses são grupos que não são financiados, mas sempre que há parceiros contra a malária, eles realmente trabalham conjuntamente, juntos, para falar sobre as várias atividades, para que não haja uma sobreposição. Então, portanto, acho que é uma ótima oportunidade. O Dia Mundial de Combate à Malária é excelente para mostrar todas as atividades que estão ocorrendo na sua comunidade e é um bom local para você começar a fazer mais perguntas e se engajar mais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Ana, e muito obrigada aos nossos apresentadores, panelistas e participantes. Os nossos apresentadores vão ali depois colocar as perguntas que foram enviadas na caixa de pergunta e depois poderão enviar as suas respostas. Com isso, agora eu passo a palavra ao Jordan para concluir o webinar de hoje. Muito obrigada, Avery. Novamente, muito obrigada a todos que se juntaram aí ao webinar de hoje. Tivemos uma participação excelente de todos. Queremos que todos aí compartilhem esse kit de ferramentas contra a malária. Também queremos continuar o nosso debate no Springboard. E, novamente, esse kit de ferramenta é para mudança social e comportamental no tocante à malária. Novamente, muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada a todos.